Olá, está no ar o Jornal da Câmara. No programa de hoje vamos falar sobre uma droga que virou epidemia e vitima diariamente milhares de crianças, adolescentes e adultos em todo o país, o crack. Neio Lúcio Fraga Pereira, diretor superintendente do Grupo Hospitalar Conceição, está comigo para conversar a respeito. Seja bem-vindo, doutor Neio. Obrigado. Doutor Neio, a epidemia do crack é um fator recente, pelo menos aqui no Brasil, né? A que o senhor atribui esse evento? Bem, a questão das drogas, elas existem e acompanham a humanidade, aliás, desde o homem ser homem, né? Até os primatas usam algum tipo de droga para fermentar e ter algum barato, entre aspas, né? Então esse é um problema que acompanha a humanidade. A questão são algumas drogas que causam muitas lesões, muitas sequelas, como é o caso desta droga em particular, que ela é feita do resto da cocaína. E ela tem uma atuação no sistema nervoso central que leva a uma dissociação dessa pessoa com a realidade que ela vive. Ela perde seus padrões de relação civilizada e humana. Alguns profissionais chegam a dizer que ela destrói o Homo sapiens. Tanto é que as pessoas que têm uma utilização frequente dessa droga, muitas delas perdem tudo, né? Trabalho, família, vão para a rua. Então, uma droga que tem acometido milhares e milhares de brasileiros e gente no mundo todo, e ainda está trazendo um grave problema de saúde pública e de segurança na sociedade brasileira. São problemas físicos a quem utiliza, psicológicos e também um problema grande social, né? Exatamente. Ela dá um efeito, uma euforia tão grande que a pessoa não quer parar de utilizar, né? E é muito breve o efeito. Então, aparentemente, pensa que a droga é barata, mas não é pela quantidade que se usa, ela sai cara, né? E as pessoas perdem tudo, aqueles que têm alguma coisa, né? Aí nós estamos vendo aí nos jornais, mãe amarrando filho, prendendo filho com grades dentro de casa para poder evitar o contato com o meio onde está a droga. O senso comum diz que o crack vicia na primeira vez, no primeiro experimento. A ciência comprova isso? É assim mesmo? Olha, com certeza nas primeiras vezes que utiliza, ele já vicia pelo prazer que dá e ele acaba hipertrofiando esses receptores do sistema nervoso central e vicia com extrema facilidade, é isso que dá para dizer, com extrema facilidade e logo nas primeiras vezes no começo da utilização. E por que o crack é tão agressivo ao organismo, doutor Neio? O que ele tem de diferente das outras drogas? A forma dele, da inalação e a captação rápida por células sensoriais é que é o problema, né? Então, nós ainda estamos estudando essa droga, nós não temos um protocolo do atendimento que se faz. Hoje tem alguns estudos, inclusive o nosso serviço foi montado para que nós conseguíssemos, além de atender, formatar um protocolo no atendimento ao usuário do crack. E ainda não temos hoje isso no Brasil. A gente vê que muitas pessoas iniciam o seu uso de drogas com o álcool. No caso do crack, também vemos que muitas crianças já utilizam, né? Então não necessariamente tem essa ordem também. É mais comum ver as crianças se iniciando no crack do que em outro tipo de droga? No geral está muito associado, né? Não é uma única droga a ser utilizada, são várias drogas, né? O álcool hoje é a droga que mais causa problema no mundo, né? A maior causa de morte é o álcool, depois é o tabaco. Mas como eles ainda pagam ICMS, pagam vários impostos, ainda não se trabalha muito nesse problema. Mas a maioria das causas de morte em acidentes, a maioria das causas de agressão que existem hoje e assassinatos está envolvido com o álcool. Então, no geral, está muito associado. Além de outras drogas como maconha, etc. E com relação ao tratamento, doutor Neio, falando um pouquinho também do trabalho de vocês no Hospital Conceição, existe tratamento? Como deve ser iniciado esse tratamento, até mesmo quando o paciente, digamos assim, tem resistência? O que a família deve fazer num primeiro momento? Bem, nós, a pedido do Ministério da Saúde, ainda no início do ano passado, no início de 2010, foi nos solicitado que nós montássemos um trabalho para produzir esse protocolo de atendimento ao usuário do crack. Então nós estamos ainda na fase, hoje tem cerca de 7, 8 meses, alguns serviços começaram antes que os outros, e nós para isso contratamos 59 profissionais. Então nós temos primeiro o consultório de rua,
que vem a ser o consultório de rua? É uma equipe multiprofissional de trabalhadores, de educador físico, técnico de enfermagem, pedagogo, psiquiatra, assistente social, psicólogo, que faz a abordagem do usuário no seu local. Então, foi feito todo um mapeamento no nosso loco de atuação, que é na Zona Norte de Porto Alegre, em comum acordo com vários órgãos assistenciais da Prefeitura, tanto com a rede de saúde como a rede de serviço social, com a FASC, onde se detectou onde é que eram os pontos onde tinha maior número de usuários, principalmente crianças, adolescentes. E aí se faz uma abordagem de uma forma lúdica, através de teatro, através de jogos, oferecendo ajuda, oferecendo atenção à saúde. Tanto é que o carro que vai, ele é todo grafitado, para poder ser uma coisa que dialogue com essa comunidade, né? Então se identifica pessoas com tuberculose, adolescentes grávidas, que é muito comum isso, né? Muitos se prostituem, muitas meninas se prostituem para poder dar conta do vício, não só meninas, nós temos casos aí que a gente soube em São Paulo, que até profissionais de saúde, uma médica se prostituindo para poder garantir o vício. Então, essa é uma parte, a consultório de rua. Depois nós temos um CAPS álcool e drogas, que nós já tínhamos funcionando há 5, 6 anos no Conceição, nós transformamos esse CAPS de nível 2 para nível 3. Qual é a diferença? Ele funciona 24 horas, ele tem acolhimento à noite e aos finais de semana. A ideia é ter um porto seguro para aquele usuário que queira ser atendido, ele tem uma porta aberta para atender. E ele tem tempo limite para ficar nesse CAPS? Até 10 dias no máximo, né? Ele começou com 2 leitos, nós ampliamos para 6 leitos de observação, compramos um novo local, onde fizemos a licitação, vai ser todo reformado e vai ampliar para 10 a 15 leitos de observação fora do ambiente hospitalar. Então é o CAPS AD3. E montamos um CAPS infantil, que pega criança com transtornos mentais de 0 a 18 anos e crianças e adolescentes usuários de droga até os 15 anos. Aí trata nesse CAPS diferente do CAPS adulto, é o CAPS infantil. E onde ficam localizados esses 2 CAPS, doutor? O CAPS AD fica no Sertório e o CAPS I fica a 2 quadras do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E são estruturas que foram montadas para a gente poder fazer o acolhimento desses indivíduos. Por exemplo, o CAPS AD3, neste período, deve ter feito em torno de 5.800 atendimentos individuais, em grupos e familiares, mediante o agendamento, no CAPS AD3, né? Em quanto tempo de atendimento, doutor? Isso desde outubro do ano passado. Foi quando ele foi transformado do tipo 2 para o tipo 3. Também os consultórios de rua já fizeram mais de 1.000 abordagens. Mais de 1.000 pessoas abordadas, né? O consultório de rua está diariamente na Zona Norte ou como funciona? Na Zona Norte, no nosso local regional. Ele já tem os lugares que identificam, faz um acompanhamento de vários pacientes, né? Eles já têm 44 pacientes que estão em acompanhamento, 2 foram a óbitos, estão em acompanhamento. Desses aí, tem tido um resultado interessante, entre 30% e 40% estão sem usar a droga, que estão sendo acompanhados pelo consultório de rua, né? E o CAPS-I já atendeu 100 crianças desde que foi inaugurado. Dessas, 20 possuíam um histórico de uso de alguma substância psicoativa, né? E também várias crianças, também 20% dessas 100 tinham ideação suicida, né? É mais difícil livrar a criança da droga ou o adulto já, doutor? A criança parece ser mais fácil no momento, até da observação que nós estamos fazendo agora. Devemos estar realizando até o final deste mês um seminário avaliando o trabalho feito até agora e vendo os resultados das medidas tomadas, do processo terapêutico. Nós também temos, além do CAPS AD, CAPS I e consultório de rua, nós montamos uma enfermaria de desintoxicação e tratamento para meninas até 18 anos, né, adolescentes. Hoje estão com os seus 8 leitos ocupados, né? Já passaram 20 meninas por lá. E a gente tem, numa parceria com o Ministério Público, conseguido encaminhá-las para comunidades terapêuticas, que é uma questão fundamental, é a porta de saída. Esse é o grande problema que você tem. Você pode tratar, se tu devolve imediatamente essa pessoa para o seu ambiente,
tem o risco, primeiro, do mesmo meio onde ela vinha utilizando, tem o risco da segurança deste usuário, que muitas vezes tem dívida com o traficante, tem uns que tem que ficar sob proteção, né? E nós não temos ainda, nessas comunidades terapêuticas, ainda um tratamento muito sistematizado, né? Várias delas são iniciativas de ex-usuários, outras são de algumas igrejas de certa confissão evangélica, católica. Então, a primeira comunidade terapêutica que foi inaugurada há alguns dias atrás, leiga, pelo poder público, foi em Cachoeirinha. Mas também tem muita dificuldade de conseguir profissionais para trabalhar lá. E como é que funciona o trabalho dentro das comunidades, doutor? Tem um período para o paciente ficar lá? Como são os atendimentos? Olha, aí esse é um problema que nós não temos este serviço. Nós temos o serviço de consultório de rua, CAPS-I, CAPS-AD e internação. Mandamos para o Ministério Público, articulamos com as redes e mandamos para esse tipo de estrutura. Muitas delas, as pessoas saem desta dependência vinculando a uma determinada religião, outras pelo trabalho. Pela experiência internacional, pela literatura que nós temos até agora, a forma mais adequada, que tem melhor resultado, é que essa pessoa seja reinserida pelo trabalho. E aí nós vamos, a partir do momento que estamos consolidando o nosso trabalho, então vamos fazer essa avaliação e passar para o Ministério da Saúde, ainda até o final deste mês. A nossa ideia é ter um local onde nós possamos encaminhar e acompanhar numa comunidade terapêutica que tenha a supervisão dos profissionais do Grupo Conceição, e de lá contato com o Senai, com o Senac, para que essas pessoas saiam com uma formação profissional e já vinculadas no mercado de trabalho. Ou seja, precisa toda uma rede envolvida para tentar assegurar Só tem a saída desse... com atendimento em rede. Atendimento focal não tem, porque não é um problema somente de saúde. Nós comentávamos há 15 dias atrás com a médica psiquiatra responsável pela internação. Ela dizia que na maioria dessas meninas o crack é a cereja no bolo. São adolescentes que têm vários outros problemas, ou mesmo de saúde mental, alguma outra patologia, que se agrava com a utilização do crack. São famílias extremamente desestruturadas, crianças abusadas sexualmente, abusadas do ponto de vista da violência dentro do ambiente familiar, filhos de drogaditos, ou de crack, ou do álcool, de outras drogas. Então, é um complexo do problema da família que muitas vezes leva essa criança a chegar até o crack. E só o período de internação, então, com certeza não Elas têm ficado cerca de suficiente. 30, 45 dias dentro, essas meninas que estão hoje no internado, dentro da nossa enfermaria, e depois vão ficar meses, às vezes até quase um ano, nessas comunidades terapêuticas. Então, nós não temos ainda uma avaliação no trabalho dentro da comunidade terapêutica, não está sob a nossa responsabilidade. A gente tem encaminhado pelo que tem se conhecido ainda, através dessas conversas dos próprios profissionais, na tentativa de montar essa rede de atendimento ao usuário do crack. Doutor, e qual o risco dos bebês filhos do crack? Nós já temos uma certa expertise no tratamento de crianças que são filhos de mães usuárias, né? Como é extremamente recente, a gente está sabendo como fazer para atender a crise de abstinência desse bebê, que ele entra em abstinência pela falta do uso. Então nós estamos já tratando vários bebês, quase metade no geral são adolescentes e de mulheres que deram à luz lá no Grupo Conceição, tanto no Hospital Fêmea quanto no Hospital Nacional da Conceição. Nós fizemos um levantamento, deu 113 pacientes em 2009, mais da metade não quis ter os filhos, deixou, e aí foram encaminhados para adoção, via Ministério Público e outros órgãos de assistência social. Porque elas não têm estrutura para manter o filho, né? Tem várias dessas pessoas que, quando são encontradas, especialmente com o pessoal do consultório de rua, têm outras patologias concomitantes, são HIV positivos, têm hepatite C, têm tuberculose. Então, é um cenário muito difícil o tratamento dessas pessoas, principalmente que estão em situação de rua, né?
E a longo prazo, essas crianças também poderão ter algum problema até de aprendizagem ou até mesmo físico? Já existe alguns estudos, alguns acompanhamentos aqui em Porto Alegre mesmo, de algumas entidades que acolhem essas crianças, muitas delas com sequelas irreversíveis, tanto do ponto de vista neurológico, comportamental, de deficiência de aprendizado, mas ainda não há uma sistematização, porque como é uma droga relativamente nova e não existe ainda equipamentos públicos que dê conta de tudo isso, nós não temos ainda uma avaliação global sobre isso. Na sua avaliação, o Rio Grande do Sul tem um quadro de especialistas e de estrutura já para tratar todo esse problema do crack? Não, nós estamos formando esses profissionais. A ideia, inclusive, que deste grupo que nós montamos lá no Grupo Hospitalar Conceição, esse serviço que a gente fez, inclusive nós estamos colocando residentes da área de saúde mental, residência em serviço social, psicologia, terapia ocupacional, para exatamente formá-los, e psiquiatria, formá-los olhando essa realidade. Nós não temos uma expertise ainda completa para isso, mas tem vários serviços, já com bastante tempo de trabalho. A Prefeitura Municipal tem, dentro do serviço de 24 horas de emergência psiquiátrica lá no PAN3, né? Tem um serviço que é tocado pelo Mãe de Deus no IAPI. Então acho que a ideia é ir conversando esses setores e montando uma expertise e formando pessoas, porque é um problema que está colocado para a sociedade. Nós precisamos ter gente formada nesta área e precisamos ter um arcabouço de um tratamento farmacológico, psicológico e de um encaminhamento de volta dessa pessoa à sociedade. Qual a sua orientação a pais e mães que desconfiam que os seus filhos estão usando crack ou outro tipo de droga? A conversa é fundamental. A confiança deste jovem ou dessa pessoa que está na família, quer dizer, ela precisa ser acolhida. A família joga um papel fundamental. Em todos os nossos grupos que nós temos, tanto no CAPS-I, no CAPS-AD, há o envolvimento de familiares, que é a forma que tu tem de ter um ambiente que possa acolher este usuário, que saiba como lidar com ele, né? Então nós formamos os próprios cuidadores dessas pessoas usuárias, de forma que eles saibam como abordar, como tratar e como sugerir o tratamento, né? Nós temos muitas dessas pessoas procuram as emergências psiquiátricas, procuram os CAPs que estão abertos, né? E dali a gente acolhe, né? Não é incomum a procura espontânea do próprio usuário, porque ele vai numa situação que ele sabe que precisa de ajuda, né? Doutor Neio, para finalizar, o senhor como médico, como se sente frente à epidemia do crack? É um desafio? É um desafio muito grande, né? Frente a esta epidemia e outras tantas que nós estamos atravessando, né? Outras mudanças profundas que a sociedade tem atravessado, que dizem respeito à saúde, né? O envelhecimento rápido e importante da população, somente no Rio Grande do Sul, é o contínuo uso de drogas, a desagregação da família, né? As pessoas procurando prazer a qualquer preço. Agora, nesse momento, eu acho que essa coisa cultural da sociedade hoje, de um consumismo exacerbado, de um prazer a qualquer custo, também tem levado. É um fator fundamental, essa questão sociológica que tem que ser avaliada, o aumento dos usuários de droga. E tem muito interesse econômico atrás. Se fala que a droga, hoje o mercado de drogas no mundo é o quarto que mais fatura, atrás do mercado de armas, indústria farmacêutica e petroleiro. Doutor Neio, gostaria de deixar algum contato do Grupo Hospitalar Conceição para quem quiser buscar informações ou a ajuda de vocês? Pode entrar em contato com o 3357-4300, que é o telefone geral do Conceição, e procurar os nossos serviços, ou entrar pela página também do Conceição, conhecer. E qualquer unidade de saúde hoje sabe como encaminhar. Pode chegar em qualquer unidade, pedir um encaminhamento, onde tiver agente comunitário que já estão treinados para oferecer esse encaminhamento. Tá certo, então. Doutor Neio, obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigada também pela sua atenção. O Jornal da Câmara fica por aqui e até o nosso próximo encontro.